Então vamos lá, gente. Nosso tema aí, pais e filhos, a gente vai ter que correr, sabe? No primeiro encontro trabalhamos muito na área dos pais, não chegamos a entrar na parte dos filhos, né? E seria até legal, né, se os filhos pudessem estar aqui, mas tudo bem, vamos nos orientar aqui no relacionamento com nossos filhos também, né? Pais com os seus filhos, né? O texto que eu quero usar, que nós queremos usar aqui, é o de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, né, maduro, experiente de vida, não se desviará dele, porque nós estamos passando fundamento. Diga, eu estou passando fundamento para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família. Foi diminuindo, né? Eu estou passando fundamento. Vamos lá? Eu estou passando fundamentos que não são meus, da palavra de Deus, para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, né? Então vamos lá, criando filhos, e quem já criou, diga glória. Que bênção, né? Filhos de todas as idades. No primeiro encontro me surpreendi, porque eu perguntei assim: quem aqui tem filhos acima de 30 que ainda são adolescentes? É o caso de alguém aqui? Olha aí, temos mãos levantadas, olha aí, ó. Filhos já maduros, mas que ainda são como crianças, precisando, muitas vezes, mesmo casados, continuam precisando de oração. E é o papel dos pais, é o nosso papel, queridos. Como diz a minha esposa, filhos sempre vão ser filhos, né? Saiu de dentro delas, né? E elas tratam com todo amor e carinho. O filho está com 50 anos, meu menino, tem uma querida nossa aqui, que eu não vou dizer o nome dela, ela vem à live de oração. Os filhos dela são 2 marmanjos desse tamanho. Eu vou orar e vim ver os meus meninos. Eu falei, vai lá, dá um beijo nas crianças, né? Então, olha, criar filhos é um legado para o reino, para a igreja também, e para as próximas gerações, né? Nós semeamos na vida dos nossos filhos, e eles vão trilhar o caminho deles, mas vão ser bênção. Você crê? Amém. Glória a Deus, né? E aí vem aquela pergunta que todos nós sabemos a resposta, né? Quem disse que é fácil? É fácil criar os filhos? Olha, agora você estava mais acordado, hein? Ou então mais convicto. Não é fácil criar os filhos, né? É uma jornada cheia de desafios, nós sabemos disso, preocupações em todas as áreas, né? É uma jornada de responsabilidade, mas foi uma decisão sua, né? Você mulher e de você homem, que decidiram, vamos ter filhos? Vamos constituir uma família que não seja somente nós dois, não é? Então foi uma decisão tomada, e com decisões tomadas vem todos esses desafios, preocupações e responsabilidades, né? Ainda nesse entendimento aí, o mundo está capturando o coração dessa geração, e nós vemos isso aí numa geração mais jovem, né? No caso até mesmo dos adolescentes aí, dos adolescentes em diante, né? E o mundo tem trabalhado trazendo essa independência precoce. Muitas vezes você olha para a criança, ela está dando resposta que quem te ensinou a responder desse jeito? Foi você? Não. Fui eu? Não. Mas nós vemos isso, né? Uma geração nova que já mostra ali, olha, já estou trilhando o meu caminho precocemente, né? Busca de prazeres imediatos e distrações. Isso aí o mundo está despejando na cabeça dos adolescentes, mas não somente na cabeça dos adolescentes. Eu quero que você também tenha um foco, né? Que nós não criamos somente filhos de sangue, gerados, gestacionais aí, de um casal, né? O Espírito Santo, ele sempre traz, ainda mais num contexto de igreja, né? Pessoas que
começam a se achegar a você, e você não percebe assim, naturalmente você não percebe. Mas por que essa pessoa está tão ligada a nós? Por que essa pessoa está tão próxima de você? Pode ser um rapaz, pode ser uma moça, pode ser uma criança, né? Pode ser um adulto. Então, pelo Espírito, você precisa perceber que o Espírito Santo está te apresentando alguém para que você diga assim: olha, de algum modo o Espírito Santo está despertando em mim que eu devo cuidar, ajudar essa pessoa. Vai ser um filho na fé, como Paulo, muitas vezes nas epístolas, né? Ele fala desses filhos na fé que Deus concedeu a ele para que ele desse lá o leitinho, a papinha, o amadurecimento, e ele vai declarando até que ele chegue à maturidade, né? Então, nós precisamos cuidar, independente se são realmente nossos filhos ou não, mas você olhar também pelos filhos da fé. Aí eu me lembrei, né? Também tem muitas alegrias, né? Quem já criou filhos aí e tem, assim, pastor, só vivia alegria? Ninguém, gente? Uma mão levantada lá, outra mão ali, né? Gente, criar filhos não é só problema. Alguém diga aleluia. Olha, temos muitas alegrias, muitas lembranças, muitos momentos felizes que vivemos nessa criação dos filhos. Quem é que não se recorda do seu filho pequeno, que trocava as palavras lá, roubava as letras e tal, se referindo a alguma coisa? Quantos pais têm lembrança aqui? Eu tenho um filho, que quando o tempo estava fechado, ele falava assim: o tempo hoje está no W. No W. Então, me recordo disso até hoje, né? Porque é o jeito da criança, é a inocência da criança, né? Isso tudo mexe com a gente. E aí vem a grande pergunta: criar filhos, para nós ou para Deus? Opa, hein? E aí? Todo mundo sabe a resposta, né? Na teoria, claro, pastor, vou criar filhos para Deus. Vou cuidar. Eles não são meus, eles são de Deus, mas muitas vezes você está criando do teu jeito, da tua maneira, do teu modo, e às vezes até você coloca a palavra de Deus de lado e diz: não, isso aqui vai ser do meu jeito, vai ser do meu modo, vai ser da minha maneira, né? Então, olha, fui tocado. É importante a gente frisar essa parte. Por quê? Porque naturalmente, né, quando a gente está gestando uma criança, e aí quando a gente gesta não é só a mulher, né, a mulher fica grávida, mas o pai também está gestando uma nova vida. Amém, né? pais? Amém, pais? Amém. Tem mulher dizendo amém também para ajudar os pais? Então, naturalmente, é normal que a gente comece a fazer planos, que a gente crie expectativas, a gente fica imaginando, né? Quando a gente já sabe o sexo, meu filho, quando crescer, eu quero que ele seja isso, que ele seja aquilo, que ele seja não sei o quê, a minha filha, eu quero assim, assim. É natural, faz parte do homem, de ser humano, fazer planos e criar expectativas. Só que a gente não pode esquecer que os nossos filhos, antes de serem gerados na gente, eles foram gerados no coração do Pai. Amém. Então, eles foram confiados a nós com um propósito. E o propósito, às vezes, nem sempre, mas às vezes, concorda com o plano de Deus, com o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem que parar e fazer essa pergunta: eu vou criar os meus filhos para quê? Com aquilo que eu gerei em termos de expectativa, daquilo que eu pensei, que eu planejei, ou eu vou confiar em Deus e vou ficar atenta e sensível à voz de Deus para ver como é que eu vou conduzir os meus filhos para que eles possam alcançar o propósito. Então, nesse aspecto aí, olha, precisamos criar filhos segundo, não o nosso coração, mas segundo o coração
de Deus, né? E por que eu digo isso para vocês? Olha, Deus confiou a nós pais o privilégio de moldá-los, segundo a minha personalidade, segundo o meu caráter, não, de moldá-los segundo a palavra do Senhor. Ele sabe como fazer, igreja. Ele sabe como trabalhar isso de um modo maravilhoso na palavra de Deus, né? Então, a nossa missão é formar homens e mulheres de Deus, que viverão pela fé. Não é isso que nós ouvimos aqui? Em cada encontro, né? Viver pela fé é viver dependendo da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus no nosso coração, e esse é o propósito, esse é o foco, né? Homens e mulheres que viverão pela palavra de acordo, né, com a palavra que é de Deus, né? Através de cada um de nós que somos os pais, eles aprenderão a amar a Deus acima de todas as coisas e terem um estilo de vida que glorifique ao Senhor. Esse é o foco. Eu não sei da tua mudança de vida, se você vive o ser nova criatura, mas aqueles que vivem o ser nova criatura, o que mais querem é glorificar a Deus através da sua vida. E você estende isso para a tua casa, para a tua família. Minha família glorificando a Deus. Aleluia. E aí a gente volta para aquele versículo inicial, né, que está escrito lá que nós precisamos ensinar os nossos filhos, as crianças, né, sejam elas nossos filhos de sangue ou as pessoas, as crianças na fé, que Deus vai colocar na tua vida, né? Mas a gente precisa ensinar no caminho, e não o caminho apenas, mas a gente precisa estar no caminho, porque as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Elas não aprendem com aquilo que a gente fala, elas confrontam se a gente está praticando aquilo que a gente está mandando falar. Então, é importante que você caminhe junto com teu filho na questão da fé, no caminho do Senhor, porque se ele vir você andando e fazendo as coisas no caminho do Senhor, ele vai entender e ele vai começar a absorver esses princípios. E aí eu dei um exemplo no primeiro, eu gosto de dar exemplos práticos assim, do que acontece com a gente, que fica mais fácil da gente entender. Não vou dar o nome do filho, né? Mas um dos meus filhos, temos 2 filhos, né? Um deles, quando ele tinha uns 5 anos mais ou menos, ele virou para mim e falou assim: mãe, por que eu tenho que te obedecer? 5 anos, gente? 5 anos de idade. Você pergunta que uma criança de 5 anos faz? Eu vim de uma geração que, assim, eu nunca pensei nisso, porque isso era uma coisa impensável, entendeu? Assim, do tipo, como assim eu não vou obedecer meu pai e minha mãe? Até porque se eu não obedecesse, né, tinha uma havaiana voadora, né, uma mão que, de repente, você está plaft, né? Então, assim, eu nunca questionei, como assim? Por que eu tenho que obedecer? Simplesmente era algo que era... Mas esse filho teve a necessidade de me perguntar isso. Eu clamei misericórdia, né, ao Senhor, e o Espírito Santo me inspirou, e eu falei para ele, eu falei assim, porque isso é treinamento para a tua vida. Você vai aprender a obedecer a Deus, quando você for adulto, obedecendo papai e mamãe. Porque se você não consegue obedecer o papai e mamãe que você está vendo aqui, está de frente para você, quando você for adulto, quando Deus falar alguma coisa para você, você não vai obedecer. Então, é desde pequenininho que você tem que aprender a obedecer. E aí eu fui mais. Peguei a Bíblia, abri a Bíblia com ele, fui lá em Provérbios, né, e falei aqui, ó, a Bíblia fala que nós pais devemos disciplinar os nossos filhos. Porque, senão, isso vai gerar caminho de morte na tua vida. Falei, então, eu estou obedecendo ao meu pai que está no céu, disciplinando você. Então, você também tem que me obedecer. E aí ele olhou para a minha cara e falou, tá bom, virou as costas e foi embora. Ele começou a obedecer a partir desse momento? Não. Né?
ainda, né, se travou uma luta, início, né? Porque a gente faz isso, nós adultos, não é? Às vezes o pai chega, fala, né, o Espírito Santo fala, faz isso. Aí você fala, tem certeza, pai? Estou muito afim. Ah, tem que ser agora? Mas assim, não dá para ser depois? Tem certeza que é isso? Se a gente que é adulto, a gente negocia com Deus, imagina os nossos filhos que são imaturos, né? Então, é uma questão de aprendizado. E ele só se convenceu, apesar de não conseguir, né, praticar na íntegra a questão da obediência, porque eu dei um exemplo prático. Eu falei, eu estou fazendo isso. Então, você também tem que fazer. Então, eu estava mostrando para ele qual era o caminho, que eu estava na obediência. Se eu estava na obediência, ele também tinha que obedecer. Então, a gente precisa que os nossos filhos entendam que a gente está caminhando junto com eles nessa construção de uma vida plena, tanto física, como mental, como emocional e principalmente espiritual. Amém? Sempre com a ajuda do Espírito Santo, né, gente? Eu vou parafrasear aqui, né, porque João ele fala assim, olha, como é que eu digo que amo a Deus se não consigo amar o meu... Como é que eu digo que amo a Deus a quem não vejo, se não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Então, num contexto de obediência, de honrar a Deus, né, se eu não consigo obedecer a quem eu vejo, aquela pessoa que Deus colocou na minha vida, se eu não consigo obedecer a essa pessoa que está me mandando fazer alguma coisa, a quem eu estou vendo, como é que eu vou obedecer a Deus a quem eu não estou vendo, né? Então, esse ensinamento, ele precisa ser intencional, num sentido, né, de nós sermos influenciadores na vida espiritual e na vida emocional e moral também dos nossos filhos, né? Precisamos ser, sim, intencionais na educação, não é? O profeta Samuel, ele não repreendeu os filhos dele, não chamou a atenção dos filhos dele, deu ruim, mesmo ele sendo um homem tão grandemente usado por Deus, mas deu ruim, porque ele deixou os caras adultos já fazerem as coisas conforme eles estavam na cabeça deles, e a Bíblia vai nos ensinando isso, né? Então, olha, exemplos nossos de pais, né, falarão muito mais alto do que as palavras que possamos falar dentro da nossa casa, né? O exemplo vai edificar, né? Eu vivi numa geração que, mais ou menos como a Rosana estava falando, né? Aquela frase, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eu vivi isso literalmente dentro da minha casa. Meu pai não era um homem de Deus, fumava, passou 30 anos da vida dele fumando, né? Mas ele dizia para os filhos assim, olha, eu fumo, mas vocês não têm que fumar, então coloca cigarro na boca. Aquilo ficava um contrassenso para nós. Ele faz e pede para nós não fazermos, né? Foi pela misericórdia de Deus, né? Porque nenhum dos filhos saiu fumante, né? Mas eu me lembro que na rua, um dia me ofereceram um cigarro, eu falei, deixa eu ver, o que o meu pai sente quando peguei, tossi, feito um condenado, eu falei, não quero nunca mais botar isso na boca. Hoje eu louvo a Deus, né? Porque foi a misericórdia e a graça dele. Então, exemplos falam mais alto. Vamos dizer isso? Exemplos falam mais altos, né? Então, não esqueça, né, que também a alegria do Senhor precisa fazer parte do relacionamento familiar. Ser carrancudo dentro de casa não traz resultado. Ih, papai está falando sério, olha como é que ele está, né? Olha como é que está o rosto dele. Aí todo mundo tem medo. Relacionamento familiar não é regido por medo, é por inspiração de Deus. E a alegria faz parte desse fortalecimento dentro da sua casa. Então vamos ver aqui rapidamente o papel dos pais, né? E vamos colocar aqui várias coisas que você conhece, mas precisam ser
reforçada, né? Então, por exemplo, nós pais precisamos estar atentos e vigiarmos aonde, queridos? Na palavra, para que nossos filhos não sejam levados pelo engano do mundo, né? O que eu chamo de vigiar na palavra? Nós, os maduros, nós, os pais que... também tem muito pai que é criança, né? Mas nós, os pais, né? Precisamos vigiar na palavra, né? Eu chamo isso de orar sobre a vida dos nossos filhos, fazendo as declarações que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Não importa a idade deles. Você pai, você mãe que já tem filhos aí adultos, não importa se você já tem bisnetos ou netos aí, continue orando e vigiando na palavra para que os seus filhos sejam homens e mulheres de Deus em todo tempo. A influência do mundo tenta levá-los para o engano, né? Então, nós, pais, temos a missão sagrada, eu chamo de sagrado porque está na palavra, né? É o nosso dever, Deus nos incumbiu disso, né? De criar os filhos, e eles, né, serão um legado para a eternidade, na medida em que você intercede por eles, que você vai blindando a vida dos seus filhos com oração, com testemunho, com procedimento, com relação a essa nossa vivência de prática, de vivermos a palavra, de buscarmos a Deus dentro da nossa casa, né? Então, olhe sempre para os seus filhos como um legado para a eternidade, né? E João, ele declara isso aqui, lá em 3 João, capítulo 1, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade, né? Então isso é um prazer para nós, porque se estamos ensinando os nossos filhos, talvez você esteja até ensinando netos, né? A andar na presença de Deus, essa aí vai ser a tua alegria, esse deve ser o teu prazer, eles estão no caminho, eu estou não somente apontando para eles o caminho, mas eu estou indo no caminho com eles, apontando a palavra, a revelação de Jesus, a necessidade, né, dessa comunhão maravilhosa com Deus no nosso dia a dia, né? Nós pais, olha, nós somos ensinados pelo Senhor como é o jeito certo e também como é o modo errado de trabalhar em família. O nosso foco é a palavra, gente. A nossa parte na criação dos filhos, gente, Deus já nos deu tudo aqui gratuitamente na palavra. A revelação está toda diante de nós, e ainda temos o Espírito Santo que nos ajuda mais ainda, nas decisões específicas, naquela parte que é cirúrgica. A palavra de Deus, ela sempre vai vir, né, e vai sanar aquele momento, vai sanar aquela dificuldade, como a Rô falou aqui, né? Que pergunta é essa, né? Por que eu tenho que te obedecer e tal? E o Espírito Santo colocou no coração dela a passagem, o versículo lá, e ela ministrou. Então esse entendimento, né, é muito especial, porque somos nós, né, ensinados pelo Senhor, pelo nosso Deus, de como devemos agir do modo certo e do modo errado, né? E eu diria para nós que somos pais, né, que nós não podemos perder o contato com o Deus que sabe fazer. Esse aí é um primeiro, vamos botar assim, né, um primeiro ensinamento. Se nós perdemos o contato com Deus, nós perdemos o referencial, gente. A gente vai começar a agir por nós mesmos. Ou vamos ouvir, o fulano, eu vi aquela reportagem que o pai ou a mãe tomou aquela decisão e tal. Nosso referencial é a palavra. Diga comigo, meu referencial é a palavra, e eu não posso perder o contato com o Deus da palavra, né? E eu digo isso baseado nisso aqui, olha. Jesus sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas.
Nós não temos essa revelação, não é? Todas as coisas foram criadas por Ele e por intermédio dEle, tudo se fez. Então, Ele é o centro, Ele é o alvo, Ele é o objetivo, né? E nós não podemos ousar ocupar o lugar que pertence a Ele. É Ele, Jesus, através do Espírito Santo hoje, trabalhando na nossa vida, que nos ensina o modo correto e o modo errado. E nós precisamos colocar de lado o modo errado, né? Da mesma forma, a gente está vivendo uma geração em que não só, né, a gente precisa ter cuidado da gente não ocupar o lugar que é de Deus, mas a gente não deixar que os nossos filhos ocupem o lugar de Deus. Amém. Porque muitas vezes a gente está entronizando os nossos filhos. A gente coloca os nossos filhos no trono, num trono que é do Senhor. Amém. E a gente coloca eles lá e vive em função deles, em função daquilo que eles querem. Nós estamos numa sociedade hoje em dia, né, que uma criança com 3, 4 anos já diz o que quer, o que não quer, o que quer comer, o que é que não quer beber, o que quer vestir, né? E a gente sabe que aí no mundo, até mesmo em relação à orientação, né, sexual deles, eu não me sinto assim, eu nasci assim, mas não me sinto assim e tal. E crianças de 4 anos estão decidindo sobre essas coisas. E a gente vê relatos de pais que falam, se meu filho está pensando isso e quer isso, eu tenho que proporcionar todas as coisas para fazer o meu filho feliz. Então, a gente entra num outro lado da vala, né, que a gente coloca o filho e as necessidades do filho no trono. E aí a gente perde o foco, porque quem tem que estar no trono é Deus. A gente tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então, se está alinhado, vamos lá. Se não está, é lógico que tem algumas coisas, né? Eu vejo de vez em quando assim, né? Teu filho tem, a partir dos 2 anos, ele vai começar a escolher a roupa que ele quer. É uma briga que você tem necessidade de se impor? Depende, né? Se ele quer vir de calça xadrez, blusa de bolinha e um boné de bolinha, hein? E tal, gente, com 2, 3 anos, a gente que é mãe, a gente só fica preocupado. Normalmente, quando o pai é que arruma a criança para sair, né, é aquela coisa meio, né? É bonitinho. A mãe, não, já tem aquele negócio, né, da moda que isso combina com não sei o que, parará, e a gente fica enlouquecida quando vê aquela criança assim, você fala, meu Deus, vão pensar o quê? Aí a gente fica nisso, né? O que vão pensar de mim? Né? Que essa menina não tem mãe, que essa menina não tem mãe, porque veio toda... Mas, assim, é uma briga que, nesse momento, não é tão importante. Eu tenho um filho, também não vou dizer o nome... Ó, é a hora, hein? Vai. Que, por exemplo, ele teve uma grande fase, uma fase muito grande, em que ele só usava chuteira. Ele não adiantava ganhar tênis, sapatênis, sandalinha, não adiantava, ele só usava chuteira. Virou um craque de bola. E não é chuteira assim, preta, branca, cinza, não, era rosa neon, verde neon, azul neon, sabe aquela coisa bem assim de Messi, discreta, Cristiano Ronaldo. E assim, a gente ia para, né, crente, né, a gente é convidado para ir para festa, para ir para casamento, e ele ia arrumadinho, bonitinho e tal, mas ia com o quê? Com chuteira no pé. Vou brigar por causa de uma chuteira? Fala sério, hoje em dia não, hoje em dia ele está todo... Não vou falar o nome, que antigamente era Mauricinho, né? Não vou falar o nome de agora, que vai que tem um com esse nome aqui agora, mas hoje em dia ele já está, não sei o quê, já não usa mais chuteira, já tem um bom tempo, glória a Deus por isso. Entendeu? A gente precisa também... Melhorou um pouquinho. A gente precisa também escolher as nossas guerras, né? Então, ele quer vir de blusa. Eu lembro do Bernardo, hoje filho é você, né? Vai fluindo, vai, olha o horário. Filho do pastor Fragali e da Denise, e eu achei fantástico. Eu não tinha filhos na época ainda. Ou não, acho que o Natan já era nascido. E que, de repente, o Lelinho deve lembrar disso. Ele me desce de casa, num culto de domingo de manhã,
vestindo a roupa do super-homem. E ele desceu na maior empolgação. E a Denise, eu falei, gente, eu quero isso para mim. A Denise plena. Todo mundo assim, como assim, o filho do pastor? Está com roupa do Superman. Gente, qual é o problema? Era uma criança. Ele tinha o quê? 3, 4 anos de idade também? Vai para a igreja com a fantasia do Homem-Aranha, vai. Depois ele vai crescer. Agora, existem valores que são valores de Deus que são inegociáveis. Então, isso você não pode negociar. Isso você tem que chegar e mostrar na palavra. Mostra, não importa a idade que ele tenha. Vai para uma linguagem dele e mostra, olha, a Bíblia fala isso. E a gente segue aquilo que a Bíblia fala, porque nós amamos a Deus. Então, é nessa questão que a gente precisa tirar os nossos filhos, porque a gente está numa geração que os filhos, né, são alecrins dourados, que nasceram no campo sem ser semeados, então eles são assim especiais, né? E a gente vive em função deles. Se a gente está vivendo em função dos nossos filhos, a gente está vivendo errado. A pessoa que devia estar no trono da nossa família não está vivendo, que é Deus. Então, tira o teu filho do trono e coloca quem precisa estar. Amém? Amém, né? Eu coloquei esses 2 textos aqui, falando de quem ela tinha que mexer no meu negócio aqui, meu Deus, mas é assim mesmo, né? Se o Senhor não construir a casa, gente, em vão trabalharão os construtores. Os construtores somos nós. É Ele, é Jesus, Ele sabe. O Espírito Santo sabe como agir e como trabalhar, né? Eu criei uma versão aqui meio, não é heresia não, mas é bem mastigadinha, tá? Tirada, eu mexi até na Bíblia a Mensagem para fazer essa versão aí, né? Se o Pai Celestial, se o Pai Eterno não construir a casa, a obra que fizermos não passará de uma frágil cabana. Então, devemos pensar, né, naquilo que nós devemos transmitir, né, da palavra de Deus. Vamos pular aqui direto. Deixa eu passar aqui uma porção de coisa aqui. Vamos passar para o papel dos filhos. Uma pessoa aqui do meu lado que fala muito, meu Deus amado. Então, vamos lá. I love you. I love you too. Papel dos filhos. Vamos lá, gente. Filhos, né, se eles estivessem aqui, eles ouviriam isso, mas aqueles que estão vão ouvir aqui. Filhos são como flechas. Nossos filhos são como flechas. Agora, lembre-se que nós estamos dizendo e falando, né, que os nossos filhos devem ser ensinados pelo Senhor. O fundamento é a palavra, né? Então a palavra diz assim no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E ele completa, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, né? Filhos são como flecha polida, precisam ser como flecha polida, né? E aí vai descrever o papel dos filhos como instrumentos nas mãos de Deus, né? Por que a palavra de Deus, ela fala sobre esse aspecto da flecha polida? E o profeta Isaías, tirando o próprio exemplo dele, ele faz essa declaração aqui, lá em Isaías 49, do versículo 1 ao 3. Veja o que ele diz. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Pense nisso. O chamado de Deus na vida dos seus filhos. O chamado de Deus na sua própria vida, desde o teu nascimento, né? Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. E aí ele declara, olha, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo, és Israel. Você pode mudar aqui,
e colocaram o teu nome, né? Vamos dizer isso aqui, dizendo o nosso nome, né? Diga assim comigo: fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és meu servo. Agora diga o teu nome: tu és Maurício, por quem hei de ser glorificado. Olha o foco de Deus aí. Nossa vida para a glória de Deus, os nossos filhos para a glória de Deus, não é? Então, toda flecha é cuidadosamente preparada, polida e calibrada para atingir o alvo específico para o qual foi designada. Esse trabalho é nosso? Em parte, porque o nosso coração está na palavra, mas é o Senhor quem vai polindo, vai moldando, vai calibrando, porque há propósito de Deus na vida de todos nós que estamos aqui, porque todos nós que entregamos a vida a Jesus fomos feitos filhos de Deus, e há propósito de Deus específico para a vida dos nossos filhos. Nesse entendimento, os nossos filhos precisam crer nisso, que há um propósito específico, e somos nós, como maduros, que precisamos dizer: olha, Deus tem um propósito na tua vida, assim como esse propósito tem acontecido na minha vida, na vida da tua mãe, e apontando sempre. É interessante esse aspecto do flecha polida, né? É a flecha trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o propósito completo de Deus não esteja revelado, mas quando Ele calibra a flecha, não é? Ele sabe exatamente de onde ela está saindo e aonde ela vai alcançar, né? É importante a gente colocar essa coisa da flecha ser polida, né, e calibrada, afiada na realidade, né? Que ela precisa ser polida e calibrada, afiada, através da palavra, né? Mas na vida dos nossos filhos, isso é feito através dos pais. Então, depende, Deus precisa da nossa colaboração para que nós, enquanto pais, a gente possa polir e afiar essa flecha. Porque se a gente não, quando a gente vai polir alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? Esfregar, né? Quando a gente vai afiar, a gente faz o quê? Amola, naquele negócio que faz, né? Então, assim, é um processo que não é fácil, não é leve, é doloroso. É o ferro que vai se afiando com o ferro. É ferro que vai se afiando com o ferro na parte de afiação e de polir também. Você tem que estar lá, ficar esfregando, para que aquilo possa ficar polido. E antes, eu não sei qual é o material da flecha, né? Tem todo, mas antigamente era feito de bambu. Então você pegava o bambu, você tinha que passar um longo processo de corte, lixamento, polimento e alinhamento no fogo, para que ela possa ficar reta, perfeita e assim ser lançada. Porque uma flecha torta, ela não vai alcançar o alvo. E pensando em alvo, a gente tem que entender, eu queria ter posto aqui, mas a gente acabou não colocando, que a questão do alvo, né, é uma coisa grande, né, com várias rodelinhas assim, mas se você a flecha acerta uma parte da rodelinha que não é o centro, ele acertou o alvo? Não. Então, precisa ser essa flecha muito bem trabalhada, para que ela fique reta, polida e afiada, para quando o arqueiro, a gente vai entrar nisso agora, que somos nós, fizermos toda a questão da pontaria, ela possa alcançar e chegar lá e alcançar a meta e o alvo, que é o centro da vontade de Deus. Amém? Então, olha lá, os filhos são escolhidos e chamados por Deus para um propósito específico, tá? Os filhos serão usados para cumprir o propósito específico e também
glorificar a Deus através da vida deles, né? A aljava é símbolo da família. Onde recebem proteção e cuidado até o momento de serem lançados, né? Então, aqui eu tenho uma coisa que eu vou ler, que fica mais rápido, que a gente colocou assim: filhos são como flechas, mães e pais são arqueiros e precisam ficar atentos à sua pontaria. Quem vai dar a pontaria somos nós. Então, nós somos os arqueiros, nossos filhos são flecha. A gente escuta isso muito, né? Nossos filhos vão além do que a gente foi. Legal, bacana. Mas não é só ir além. É ir além e acertar o alvo, tá? Então, cada filho é uma flecha diferente, que precisa ser preparada para atingir o seu alvo. Processos de corte e alinhamento, muitas vezes, são dolorosos, mas não podemos poupá-los das frustrações. Isso é importante, gente. A gente está criando uma geração que não sabe ficar frustrada. É a geração mimimi, né? Mas é porque a gente tem aquela coisa, não, o que eu sofri, isso é normal. O que eu sofri, eu não quero que meus filhos sofram, né? Mas você parou para pensar que você só é o que você é hoje por causa das coisas que você passou? Que você precisou ser afiada, passado pelo fogo, para apurar, para você ser quem você é? Por que você está poupando seus filhos disso? Vou jogar meus filhos no fogo? Não, não é isso. Não vou ligar para eles? Não. Mas como é que a gente faz isso? Através de limites. E limites que a gente precisa dar. Porque o mundo não tem limite mais. Nós estamos vivendo numa era globalizada, onde não existem limites. E aí a gente tem guerras por quê? Para expandir o limite de cada um. E se não for a gente estabelecendo limites claros, sempre dentro da palavra, né, a gente vai criar filhos que vai lá na fora e fala, né? O pessoal fala assim, hoje em dia tem muito bullying, não sei o quê. Na minha época também tinha. Mas na nossa época era assim, a gente falava, tu é bobo. Aí o outro respondia, e tu é feio. Né? E assim, chumbo trocado não matava ninguém. Não é verdade? E aí dava um negócio. Só que hoje em dia, se você chega para uma criança e fala, tu é bobo, tu é feio, acho que eles falam outras coisas muito piores, né? A criança não tem estrutura para entender que existe valor dentro delas. Então, elas precisam, vocês pais, nós pais, precisamos construir a identidade dos nossos filhos, tanto a identidade emocional, quanto a identidade deles em Cristo, porque só assim eles vão conseguir vencer o mundo. Eu tenho um filho, que eu também não vou dizer quem é. É mesmo? Que ele sempre foi pequenininho, né? E os músicos podem vir, tá? E a gente carregava e levava ele para a escola, e o pessoal achava ele muito bonitinho, e todo mundo falava assim, ai, que bonitinho, ele tão pequenininho indo para a escola. Aí ele parava para as pessoas e falava assim, eu não sou pequenininho, eu tenho isso, ó. Então, assim, de uma forma, ele sabia quem ele era, não importa o tamanho dele. Ele sabia quem ele era. Ele tinha 4 anos. 4 anos não era pequeno, imagina. Entendeu? Então, a gente precisa construir a identidade deles, tanto emocional como a identidade em Cristo. Tá bom? E fechando aqui, queridos, olha, a eficácia e precisão dos filhos no cumprimento do propósito está diretamente ligado ao relacionamento familiar. E isso é precioso, tá? Somos nós quem apontamos o caminho. E vamos juntos, precisamos ir juntos com eles. Amém? Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Pai, nós queremos orar nesse momento. Te agradecendo, meu Pai, porque em primeiro lugar reconhecemos que não somos perfeitos, Pai. Mas obrigado pela Tua palavra, Pai.
que vai nos aperfeiçoando, que vai nos trabalhando, do mesmo modo como na vida dos nossos filhos, ó Pai. Pais que são trabalhados por Ti, Senhor. Filhos que são trabalhados por Ti através da vida dos pais que também Te buscam. Senhor, que no nome de Jesus, cada família aqui esteja experimentando do novo, de um recomeço, Pai, de um entendimento. E aí não importa a idade de filhos, ou não importa mais a nossa idade, meu Pai, porque o que há de valor, ó Deus, é que nós queremos viver contigo, na Tua presença, meu Pai, experimentando do Teu amor e do Teu cuidado, da Tua correção também, a cada dia, Pai. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado porque chegamos até esse lugar, para sermos abençoados por Ti, e vamos sair daqui, meu Pai, e vamos sair daqui, meu Deus, meditando em tudo isso que ouvimos, e do modo como podemos, ó Pai, nos deixar ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Obrigado por esse encontro, Pai, Te agradecemos, Te louvamos, no nome de Jesus. Diga amém, dê glória a Deus, aleluia.